ok? Agora são 18h29. E eu venho para São Paulo, vou chamar o Luiz Corte. Alô, Luiz. Muito boa noite, a paz do Senhor, Luiz. A paz do Senhor Jesus, para você que está em França e a todos ouvindo o programa Expressão da Verdade. Que Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe todos nós, ricamente e abundantemente, no nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estou em França, eu vou para a oração, porque a gente sabe que o tempo é curto e temos que ir diretamente ao assunto. Salmo 67, vamos iniciar o programa. Todos já conhecem. Se não conhece, você que entrou agora, Salmo 67, você pode estar digitando aí no espaço pesquisa Salmo 67. Quem tem a Bíblia, abre a Bíblia. Ok? Então vamos. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louve-te a ti, ó Deus, os povos. Louve-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. Louve-te a ti, ó Deus, os povos. Louve-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações. Então a terra dará o seu fruto e Deus, nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e toda a extremidade da terra te temerão. Andarão no teu amor e no teu temor. Pai nosso, que está no céu, santo e santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, Pai. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia, que é a tua palavra, é a unção do Espírito Santo, dai-nos hoje. Perdoa as ofensas, Pai, assim como nós perdoamos aquele que já nos ofendeu, mas que também já se arrependeu. E não nos deixe cair na tentação, mas livre de todo mal, porque sabemos que teu é o reino, teu é o poder, honra e glória para todos sempre. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês que estão ouvindo, sintonizada através do rádio, através da internet. A paz do Senhor Jesus, estou em França. A paz. Nosso Brasil, nosso amigo Moisés, ele manda um abraço, né, lá de Café. Antônio Carlos também está lhe mandando um abraço também. A Madalena Obrigado. Deus abençoe a todos vocês. E a Julene também te mandando um abraço. Viu? Um abraço, Julene. Que Deus te abençoe. Deus possa estar ouvindo as suas orações. A oração de todos vocês. Em nome de Jesus. Assim, vamos agora continuar com a palavra de Deus. A palavra de Deus que está aqui no livro de... Vamos para lembrar o ensinamento do Senhor Jesus, que diz... Apareceu Jesus para os seus discípulos depois de ter cumprido a sua missão de evangelização, passado pelo sacrifício da cruz, morreu e ressuscitou. Então apareceu para os seus discípulos e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Nós paramos aí. Jesus disse: é-me dado todo o poder. Mas por quê? Antes ele não tinha o poder. O sacrifício na cruz foi exatamente para ele derrubar o poder satânico. O poder satânico liderava o mundo, a terra, o planeta Terra. Isso porque o homem chamado Adão, quer dizer, ele desobedeceu a Deus e Deus acabou amaldiçoando a terra, né? Então, porquanto houvesse feito isso, maldito é a terra por causa de ti, por causa desta tua desobediência. E ele falou antes para o Satanás, né? Porquanto tu houvesse feito isso, então maldita serás, mais que toda a besta, mais que todos os anjos, né? Mais que todos os animais. Então, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Então, veja bem, estava passando poder
para o Satanás. E aí, de repente, ele percebeu, quer dizer, a pessoa quando está nervosa, a pessoa quando está irado, fala muitas coisas sem pensar. Então, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Com Deus não foi diferente. Quando ele falou, ele estava passando poder. Haja visto que tudo foi feito pela palavra dele. Por isso nós temos que ter cuidado com a nossa palavra. Nós temos que abençoar, usar a nossa boca para abençoar e não para amaldiçoar. Tem pessoas que amaldiçoam a casa inteira, amaldiçoam os filhos, amaldiçoam a família. Quer dizer, aí o Satanás entra de cheio. Então, veja bem, temos que abençoar. Então Deus amaldiçoou. Porquanto houvesse feito isso, maldito é a terra por causa de ti, viu, Adão? Quer dizer, pronto. Agora, Jesus veio exatamente para quebrar esse poder da maldição, tirar todo o poder, a autoridade de Satanás. Aliás, ele veio superar, teve um poder superior. Lembra que quando Jesus estava sendo torturado, né? E aí, o Pilato falou, por que você não responde? Não vê quantas acusações o povo fala contra ti? Tu não responde? Não sabeis vós que eu tenho poder? Eu tenho poder para te soltar, tenho poder para te matar? Jesus disse, nenhum poder teria sido alto, se do Altíssimo houvera dado, né? Mas falou para o Pilato, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado terá. Então, veja bem, ele teria esse poder. Então, quando Jesus apareceu, depois de ele ter dito lá na cruz, está tudo consumado, né? Quer dizer, tudo consumado, o quê? Tudo que havia sido escrito a respeito dele, desde lá de Moisés, de Gênesis, até chegar à sua crucificação. Então, tudo ele passou. Quer dizer, aí ele falou, foi tudo consumado, né? Então, quer dizer, foi tudo cumprido. Lembramos que quando Jesus estava a princípio de ser pego, né? Quando aquele soldado, aquela turma toda, os sacerdotes, né, estava à procura dele, né? E aí, quando Judas apareceu, e aí, Jesus diz, a quem procurais? Eles disseram, a Jesus. Ele diz assim, eu sou. Aí todo mundo caiu por terra. Pedro passou a mão na espada e ia partir para a guerra, né? Pedro estava honrando a sua palavra, que ele disse, Senhor, por ti eu darei a minha vida, né? Só que Pedro falava carnalmente, mas Jesus estava falando espiritualmente, né? Depois o Pedro se cumpriu a palavra que ele também deu a vida por Jesus. Mas isso era só um cumprimento da palavra. Jesus falou para ele, guarda a tua espada, não sabeis que os que ferem a espada, né? A espada será ferido? Não sabeis vós que se eu não quisesse, quer dizer, se eu quisesse, eu não poderia orar ao Pai, ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Aí ele diz, mas como se cumpriria a palavra, a profecia, que diz que assim se cumpre, né? Então, que está escrito a respeito dele. Que estava escrito, ele será levado para o matadouro, como uma ovelha muda, uma ovelha ao tosquinhador. Quer dizer, não abriu a sua boca. Quer dizer, então ele tem que se cumprir. Quer dizer, quantas vezes foi açoitado, humilhado, cuspido, batido na cara, ele não abriu a boca para nada. Interrogado pelo Pilato, ele disse, tu não sabe, por que não me responde? Não sabe que eu tenho poder, quer dizer, bem que eu poderia te soltar, né? Mas tu não sabe que eu tenho poder para te soltar, poder para te matar? Diz, olha, nenhum poder teria sobre mim se do alto não houvera dado. Então, veja bem, tudo isso por causa da obediência, da desobediência de Adão. Então ele veio exatamente para tirar esse poder de Satanás.
Aí quando ele aparece para os discípulos, depois de tudo consumado, 3 dias debaixo da terra, 3 dias sepultado, ressuscitou, apareceu para os discípulos e disse, é-me dado agora todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eu vou estar com vocês. Quer dizer, Jesus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está em toda parte. Ele está aqui, está aí, está nos Estados Unidos, está no Japão, aonde ele diz, aonde 2 pessoas ou mais estiverem reunidas em meu nome, eu estarei presente. Ele está aqui na terra e ele está no céu. Então, na hora que a pessoa fechar os olhos, for chamado, já está de frente a Jesus. Aí já vai ser julgado. Então, por isso que ele diz, ó, vigiai e orai em todo o tempo, para que seja havido de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. E para estar de pé de frente ao homem, né? Hora de você entregar aquilo que você fez ou deixou de fazer. Deixou de fazer, por quê? Não tinha condição de fazer? Por que não fez? Não, eu já fiz tudo. Senhor, eu em teu nome, eu curei enfermo, eu expulsei demônio, do jeitinho que o Senhor mandou, como está escrito. E aí ele diz, apartai-vos de mim, maldito. Vocês nunca foram meus. Aí a pessoa cai. Então, vigiai para estar de pé de frente ao Filho do Homem. Então aí está. Quando ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, foi exatamente porque ele já quebrou o poder que Satanás tinha. Quer dizer, a autoridade que ele recebeu após a desobediência de Adão. Agora ele assumiu. E dá esse poder também para todo aquele que obedecer a sua palavra. E aí está. Nós temos que estar meditando na palavra de Deus todos os dias, aprendendo com ele, pedindo o dom de entendimento, de discernimento, interpretação, para que nós possamos depois passar para aqueles que nós temos que evangelizar, ensinar. Então, aí está. O Senhor Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai a toda a criatura. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém e amém. E aí ele disse, e estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, pôr a mão sobre os enfermos e serão curados, né? Se ainda comer ou beber alguma coisa mortífera, nada vos fará dano algum. Haja vez que você está imbuído e bebido do Espírito Santo. Então, mas tudo bem. Só que ele disse anteriormente, não ajunte tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde o ladrão entra e rouba e mina. Quer dizer, ele tem todo o poder, mas o Satanás ficou com o poder de destruição. Ele tem ainda o poder de destruição, ele foi julgado. Então, veja bem, se você descuida, ele entra e rouba. Então, aí está. Eu quero, só para finalizar aqui, eu quero trazer para vocês, lembrando o que está escrito. Está escrito em Jeremias, capítulo 1, no versículo 19, que diz assim, se quiserdes ouvirdes, comereis o bem da terra. Se quiser ouvir, quer dizer, você terá longa vida e comereis o bem da terra. E ainda, em 55, ele diz assim, Isaías 55, ele diz assim, 10, ele disse, porque assim como desce a chuva e a neve no céu, e para lá, não torna, mas rega a terra, e faz produzir, brotar e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim, versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará
naquilo para que a enviei. Aleluia! Então, veja bem, aí nós temos o próprio Jesus, ele disse assim, os céus e a terra passarão. Quer dizer, ele ainda replicou nesse versículo, ainda que o céu e a terra não produziu fruto, mas todavia a minha palavra, quer dizer, não falhará. Por isso ele diz, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não. Quer dizer, esse juramento está em Isaías 55, 10, 11. Mas Jesus, o maior cumpridor das profecias, ele ainda disse assim, ainda, que não tem escrito ainda. Ele disse assim, os céus e a terra podem falhar. Os céus e a terra, quer dizer, às vezes você vê aquele mormaço, aquela preparação daquela chuva, o céu azul e tal, vai cair um temporal, e pá, daí a pouco começa, vem aquela ventania, dispersa as nuvens, e aí, quer dizer, você achou que ia chover e não choveu, quer dizer, eles falhou, a previsão foi falha. A terra, às vezes, ainda regada, molhada no tempo certo, e ela não produz a semente, ela não produz, quer dizer, não nasce, não vegetariza, não nasce vegetais. Então o Senhor Jesus, ele ainda foi além da profecia. Ele disse os céus e a terra. Que Isaías disse, olha, a profecia de Isaías diz assim como Isaías 5, 55, quer dizer, 10. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu, para lá não torna mais, mas rega a terra e faz produzir, e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas antes fará aquilo que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. E o Senhor Jesus disse, os céus e a terra, que pode falhar, pode até haver falha, mas a minha palavra todavia não vai falhar não. Então, ele passa por cima daquilo que havia sido profetizado, né? Jamais ele ia falhar nas profecias. Por isso que ele falou para Pedro, olha, guarda a tua espada, ou não sabeis vós, que se eu quisesse, eu poderia agora orar ao meu Pai, e ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Ele diz, mas como se cumpriria a palavra que diz que tem que ser feito assim, que assim seja feito. Então, quer dizer, ficavam as profecias mentirosas, tudo aquilo que o profeta tinha profetizado através do Espírito Santo, estava sendo mentiroso. Quer dizer, então o Senhor Jesus, ele não é pai da mentira, e nele ele pega a mentira para usufruir, para buscar a verdade. Ele busca a verdade em cima da verdade. Então ele disse assim, olha, ainda que os céus e a terra podem passar, pode falhar, mas a minha palavra não. Por isso, meu amigo, você tem que acreditar na palavra de Deus. Adquira uma Bíblia Sagrada, porque a gente está previsto aí que as Bíblias vão desaparecer. Aí, coitado, porque todo mundo vai correr para cima e para baixo em busca da palavra de Deus e não vai achar mais. Então, quem tem, quem não tem, não vai ter mais. Porque é uma arma poderosa. Por que os países comunistas eles estão querendo acabar com a palavra de Deus? Porque eles sabem que a palavra de Deus é poderosa. Os céus e a terra podem falhar, mas a palavra dele não. Se você se alimentar desta palavra, você é forte, você está pronto a guerrear. Então, você está preparado a enfrentar tudo. O Senhor Jesus diz assim, olha, pode até dizer para este monte, ergue-te daqui, passa para lá, crê somente que se fará. Não é crer que tu fará, é crer que se fará. Quem vai fazer é Deus, os anjos de Deus, as potências celestiais, porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então, aí está, você tem essa palavra para meditar. Eu quero só, para fechar, eu quero trazer para vocês o livro aos Efésios, capítulo, todo mundo já está quase que decorado, é o capítulo 6, no versículo 11 em diante, diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo.
Ele é cheio de artimanha, de preparar laços. Então, por que não temos que lutar contra a carne? Se fosse contra a carne, então Deus tinha deixado o Pedro partir para cima daquele povo lá, e ele sozinho tinha acabado com tudo, porque Davi só lutou com 10 milhares, né? Então, veja bem, ele sozinho tinha acabado, né? Mas não é carnal, mas a espada é espiritual. Então ele diz assim, porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas. Lembre-se, olha só, tudo são milícias poderosas, são poderes ocultos, potências. Então, por isso que o Senhor Jesus falou, também lá em Mateus 24, ele diz assim, as potências celestiais serão abaladas. Como que elas vão ser abaladas? Com a sua palavra, com a sua oração. Você tem que abalar elas. Então ele diz assim, porque não temos que lutar contra o sangue, nem carne, contra a carne e o sangue, mas sim contra principados. Tudo são legiões poderosas, contra potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade. Tudo são autoridade máxima. Mas lembra-se, o Senhor Jesus apareceu em Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder. Quer dizer, ele tem poder superior sobre todas estas potências. Basta que você se santifica. Tem que ser santo para lutar com os poderes satânicos. Versículo 13 de Efésios 6. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo se santificado, se preparado, então, havendo feito tudo, fica firmes. Está, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade. Quer dizer, Deus não usa mentira para chegar à verdade, não. Ele usa a verdade para se aperfeiçoar mais e mais. Então, vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Escudo da fé, porque diz assim, em Romanos capítulo 10, versículo 13, a fé vem pelo ouvir, não, há de ser que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, tá aí, o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Amém? Fé é confiança, fé é certeza. Você não pode fazer uma oração e duvidar. Crê que se fará e será feito. Então, diz assim, 17, Efésios 6, 17. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito. Voltando novamente, a espada do Espírito, que é o quê? A espada da salvação. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, para tudo, você acha momento para falar em Deus. Você está conversando com um amigo, e aí você lembra, não, a palavra de Deus fala em tal lugar assim, não precisa de dizer o versículo, mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada fala assim, assim, assim. Pronto, já quebrou o poder do maligno. Por quê? Porque você está na sua mente, no seu coração, gravado, né? Então, quando você vai falar com o mal, a palavra de Deus fala assim, assim. Aí os gaiatos dizem, mas que palavra que aí foi o homem que escreveu. Não, deixa ele. A Bíblia diz que os incrédulos não herdarão o poder de Deus. Não acredita, não acredita. A nossa obrigação é pregar para todo mundo. O Senhor Jesus foi bem taxativo. Quem crê será salvo. Quem não crê é condenado. No momento que a palavra de Deus chega em você, chega em mim, chega em qualquer um, já estamos passando pelo julgamento. Pelo primeiro julgamento. Ou crê para a salvação, ou não crê para a maldição. É assim. O homem tem livre-arbítrio. Aí não, o homem tem livre-arbítrio e tal. Sim. Jesus não falou disso, não, contra isso, não. Quem crê será salvo, quem não crê é condenado. Pronto. Quem escolhe é cada um. Então, aí está. E eu medito muito nessas palavras que o Senhor Jesus diz aqui no livro de Mateus, capítulo 5, e o versículo é, quando ele diz assim, ó, na bem-aventurança dele, ele diz assim, bem-aventurado é o que tem fome e sede de justiça,
porque serão fartos. Né? Bem-aventurado é os que têm fome e sede. Sabe o que é fome? Quando a pessoa está com fome, existe outra coisa. Você pode oferecer um barril de ouro para ele. Não, ele quer matar a fome. Não interessa, não. Você vai ficar sem comer mais alguns tempos aí, mas você vai ter esse ouro. Não, eu quero é comer, meu amigo. Eu não aguento mais. Então, beber é a mesma forma. Até que a pessoa, sem comer, ainda resiste algum tempo. Agora, sem beber, pior ainda. Beber, aí, quer dizer, aí fica difícil. Fica difícil. Então, sabe que a pessoa tem sede e fome de justiça? Quando você vê qualquer coisa errada aí, não está certo. Eu vou já fazer uma oração para que Deus entra com providência, Pai. Entra com providência, haja justiça. Eu não concordo. Então é assim. Você tem fome e sede de justiça. Não, e tal, eu vou abrir um ministério e tal. E aí Jesus diz, quem crê, for batizado, será salvo. Não tem nada a ver com o batismo de água. É o batismo da palavra. É a unção da palavra. Então, as pessoas obrigam os outros a batizar, depois, você tem que dar o dízimo, você está roubando a Deus. Quer dizer, tudo por interesse próprio. Não foi isso que Jesus ensinou, não. Então, vamos ver. Ele diz assim, bem-aventurado, versículo 3 de Mateus 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Pobre é humilde, tem humildade. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quer dizer, você está chorando, mas Deus, os anjos entram com a sua consolação. Quer dizer, chorando em lágrimas na sua oração, na meditação. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas então não vamos guerrear não, porque tem que ser manso. Você não vai lutar com a força do braço, com o do facão, da foice, do machado, da arma. Você vai lutar com o poder da oração. É na mansidão. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aleluia, aleluia. Então, em França, vamos ouvir a oração da irmã Conceição. Vamos ouvir a oração da irmã Conceição e voltamos daqui a pouco para encerrar o programa. Ok? Estou em França. Ouvir aqui atentamente a oração, a palavra de Deus da irmã Conceição Campos, daqui a pouquinho você volta ao vivo aí, diretamente de São Paulo. Ok.